Alguns jovens mudam de cidade ou país para estudar. Outros decidem deixar a casa dos pais e viver a tão sonhada liberdade. Fazer as próprias escolhas e chegar em casa a hora que quiser. Mas isso também traz responsabilidades de arrumar a casa, cozinhar, pagar as próprias contas. Os cenários mudam, os motivos não importam. Morar sozinho pode ser uma arte sem escola. Tem vontade de morar sozinho? Isso é o que vamos discutir hoje no programa. Está no ar, Antenados. O Antenados está no ar e o tema de hoje é morar sozinho. Para falar sobre o assunto, conto com a presença da psicóloga Tatiane Barreto. Obrigada pela presença, Tatiane. É um prazer estar aqui com vocês. E também dos alunos aqui da Universidade São Judas, Daniela Soares, Valnei Ribeiro, Juliana Rodrigues, Christian Zucatelli, Estênio Azevedo e Mariana Fabre. Bom, primeiro eu quero saber aqui, quem mora sozinho? Você mora, Maria? Também. Você também. Há quanto tempo? 8 anos. 8 anos morando sozinho. Exatamente. Caramba. E aí, como foi a mudança? Foi radical. Eu morava com a minha mãe na época e ela decidiu sair de casa para ir morar com outra pessoa. E eu acabei ficando sozinho. Era algo que eu queria há muito tempo, mas eu não esperava para aquele momento. Então, o primeiro mês foi pura diversão. No segundo mês em diante, começa a vir a responsabilidade batendo bem mais forte na porta. Mas 8 anos depois eu digo que eu já tirei de letra. Não sei hoje se eu quero mudar essa vida. Você saiu de casa porque você queria? Isso, eu saí de casa porque eu queria, eu morava no interior da Bahia. Eu vim pra cá com 17 anos. E aí cheguei aqui, a minha mãe resolveu vir morar aqui também, a gente foi morar junto. E 6 meses depois que a gente estava morando junto, ela resolveu sair para ir morar com outra pessoa. Então foi meio que uma opção dos dois, entendeu? Eu queria morar sozinho e ela queria morar com uma outra pessoa, então a gente conversou e foi cada um pro seu canto. Mas a gente mora próximo, ruas próximas, então sempre que precisa de alguma coisa, tá ali do lado. Bater na porta da mãe, né? Bacana. E você, Marina? Eu tô aqui em São Paulo desde os 17. Eu também saí cedo de casa e saí para estudar. Eu sou de uma cidade muito pequenininha no interior de São Paulo, então não tive opção, tive que sair mesmo de casa. Foi falta de opção. E como foi essa mudança? Foi bom, assim. Eu acho que nunca voltaria a morar com os meus pais, assim, só se realmente fosse uma necessidade, se eu realmente precisasse. Eu adoro morar sozinha, adoro dividir com pessoas diferentes. Eu já morei com muita gente, morei já sozinha mesmo, num apartamento. Então, eu acho muito legal. Assim, eu acho que você aprende muito, você aprende a colocar limites e também respeitar a outra pessoa. Eu acho muito legal, acho que você aprende muito. Um amadurecimento, né? Com certeza. Você? Eu acredito que é uma ótima experiência também, né? Você acha que você começa a ter mais responsabilidade, mais organização. Acho que em todos os termos é muito bom, né? Eu acho que a pessoa começa a ter disciplinas, entendeu? No que ela falou, organização. Eu acredito que, de modo geral, é uma ótima experiência. Até mesmo para estudar, né? Se dedicar, se focar. Às vezes você chega em casa, tem mais liberdade, você faz aquilo que você quer, né? Então, tipo, não tem regras, a regra que impõe a você. Certo. Então, eu acho que no quesito, no modo geral, é bom. E por que você quis morar sozinho? Primeiro foi um objetivo que eu tinha, né? De ter uma conquista de uma residência, de ter algo meu assim. E segundo, uma opção, né? Eu acho que é necessário isso. Eu acho que é uma grande experiência. E vocês que não moram sozinhos, têm vontade de morar sozinho? Eu moro com os pais. Por enquanto, não. Eu acho que vai ter um momento que eu vou sentir essa necessidade. Mas, por enquanto, é legal ter os pais ali por perto. Tem também as regalias, tem a parte boa. Entendi. Aí eu aceito, mas vai ter o meu momento de morar sozinha. Daniela? Na verdade, o meu objetivo de menina era sair de casa para morar sozinha. E aí eu saí de casa casada. Então, na verdade, hoje eu tenho um filho e eu não consigo imaginar ele saindo de casa para ir morar sozinho. Então, na verdade, eu sei que, na verdade, racionalmente, eu quero que ele vá morar sozinho, mas emocionalmente eu não consigo desligar, imaginar esse fato. E você, Christian? Por enquanto, o objetivo é permanecer com meus pais, né? Mas mais para frente, no futuro, morar sozinho. Estênio, você falou que veio da Bahia para São Paulo. Como foi essa mudança?
Foi basicamente o que ela falou também. Eu queria ir além do que a minha cidade oferecia. Eu queria estudar, eu sempre gostei de arte, então coisas que eu queria para o meu futuro lá eu não tinha. Tanto que hoje eu faço rádio e TV. E na minha cidade, se eu falar isso, o pessoal vai pensar que eu estou consertando rádio ou televisão. Então, eu precisava ir além daquilo que a minha cidade tinha. E por isso eu resolvi vir para cá. Já conhecia São Paulo, então eu sabia que aqui eu ia encontrar essa opção. Morei com a minha tia um tempo, depois a minha mãe veio para cá, a gente foi morar junto. Entendeu? E depois que eu comecei a morar sozinho, vieram as dificuldades maiores. Porque aí eu não tinha condições de pagar a faculdade. Eu queria estudar, mas eu não tinha condições de pagar um curso, eu não conseguia um emprego melhor porque eu não tinha uma qualificação, eu não tinha uma outra experiência. Então, foi um período, assim, difícil, mas a gente vai conquistando as coisas aos poucos. De aprendizado também, né? Com certeza, a maturidade é uma coisa, assim, que não tem o que falar. Com certeza, hoje eu sou muito mais maduro do que eu já sou. A maturidade é fundamental mesmo. Eu acho que esse quesito é o que mais, sabe, que mais a gente conquista, mesmo que a gente ganha com isso é você, sabe, tá maduro, né? Tá dia a dia. Tá... Tanto que chega uma certa fase que você chega numa dificuldade que você fala, nossa, essa eu vou tirar de letra, porque eu já passei por coisa pior. Entendeu? Você cresce muito. Você cresce muito. Tatiane, hoje em dia, é comum os jovens saírem das casas dos pais? É comum, sim. Se a gente pensar na questão socioeconômica, né? Então, o aumento do poder aquisitivo, a oferta de trabalho, né? E também de opções de cursos e universidades. Então, a gente tem toda uma realidade que facilita, né? Para que o jovem deixe a casa dos pais, invista nas suas próprias escolhas, né? Acho que ouvindo um pouquinho dos que conquistaram, né, essa independência, cada um teve uma circunstância, né? Então, a gente pensa que também tem essa questão da realidade, mas a força das circunstâncias, né? É comum casos como o seu, né? De pais que vêm a se separar e construir, né? Um novo casamento. E aí, os filhos, uma vez que estão adultos, também optam, né? Então, o seu espaço individual. E com vocês, como foi essa mudança, essa adaptação em fazer as próprias escolhas, ter que pagar as próprias contas? Olha, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui morar num pensionato de freiras. Então, eram 40 meninas e 10 freiras. Nossa. Você imagina, né? 50 mulheres vivendo em uma casa. Então, a gente tinha realmente que entrar no esquema que era do pensionato. A gente tinha as responsabilidades, os horários. Às 11 da noite, a porta fechava, ninguém entrava, ninguém saía, né? Só abria às 5 da manhã. Então, se a gente quisesse sair, a gente tinha que ter essa noção de que a gente ia ter que ficar até esse horário de entrada. Tinha então, as regras, né? Tinham as regras da casa e a gente tinha que cumprir direitinho. Então, a lavanderia tinha um determinado horário para uso. Então, eu acho que isso, assim, como foi logo que eu saí de casa, eu acho que me deu uma noção, assim, de cumprir e seguir as coisas como devem ser. Né? Eu entrei na linha do pensionato. É assim que funciona, assim que funciona. Então, eu acho que isso me ajudou. Eu não saía, assim, para um apartamento sozinha, não fiz festas, nada. Eu saía de casa, né, deixei de seguir as regras dos pais para seguir as regras do... Bacana. A disciplina trouxe mais segurança para você. Com certeza. Né? Saber que, puxa, está sendo protegida, bem contida, né? Tem, assim, uma rotina para você poder se organizar, né? E ter... E uma segurança para os meus pais também, né? Que estavam lá sabendo que eu estava... Dava um lugar bem ali, cuidada. Bem cuidado. Bacana. Bom, a produção do Antenados foi até a República Feminina Cortiço da Moca para saber como é a vida das jovens que moram sozinhas. Vamos conferir. Deixar a cidade natal, casa, família, para morar sozinho e pagar suas próprias despesas não é fácil. Esse é o caso de Luciana de Araújo, que veio do Recife para tentar a vida em São Paulo. Eu decidi morar numa república inicialmente porque eu saí da minha casa, que é em Recife, para vir estudar e trabalhar. E aí uma república seria o modo mais rápido e mais fácil de resolver. A maior dificuldade da mudança foi a quebra do vínculo com minha família. Não é uma coisa que a gente pode ir como se estivesse indo para uma cidade vizinha. Né? Eu vou pouquíssimas vezes lá, estou aqui desde fevereiro e só fui em maio. Então é bem difícil essa quebra com a família. Morar em república é uma experiência nova para estudantes e jovens que têm de aprender a viver em comunidade.
É como se você estivesse dizendo assim, eu saí de casa, onde eu tinha uma casa, lógico, eu tinha uma casa, tinha tudo que eu queria, eu poderia ter se eu estivesse morando lá, e vim para cá, onde eu tenho que pagar minha casa, tenho que pagar minha alimentação, meus transportes, se eu quiser comprar uma roupa, é bem difícil conciliar isso. Mas, para viver em comunidade, tem de obedecer às regras. O principal é a visita, né, do portão para fora, entendeu? Muitas têm namorado, familiares também não, a gente não pode receber. Vocês sabem cozinhar, lavar, arrumar as tarefas de casa? Sempre ajudei a minha mãe a cozinhar, a lavar, a passar. Eu não tive problema com isso. Então, algumas coisas eu fui tirando de letra, outras a gente vai acostumando com o tempo. Mas para mim é super tranquilo. Cuidar de mim, cuidar da minha casa, isso é tranquilo. E você, Vânia? Não, eu ainda conto com a ajuda da minha mãe nesse aspecto, porque ela mora bem próximo a mim, né? Então roupas, comida, esses detalhes aí, ela ainda faz, entendeu? Eu faço o básico, então ainda, né, começando nesse quesito de fazer comida, que é muito Mas difícil. alguma coisinha você sabe fazer? Sim, sem dúvida. Não com a mesma qualidade, né? Mas, mas faz. Consegue se virar, consegue não passar fome. Sim, não passar fome sim, né? Porque sei que você passa fome. Não dá para sobreviver só de miojo. Com certeza. E no meu caso também eu tive um grande apoio dos amigos, porque logo que eu comecei a morar sozinho, foi logo que eu terminei o ensino médio. Então, meus amigos frequentavam muito a minha casa, porque lá eles tinham a liberdade de ficar até tarde, conversando, comprava pizza, etc. Então, final de semana, quem cozinhava? Eu. Todo mundo ia para minha casa e eu era obrigado a fazer comida para todo mundo. Às vezes o pessoal chegava lá na sexta à noite e saía na segunda de manhã. E assim era o final de semana. E eu estava feliz, estava ótimo. Que bacana. E você, Marina, também cozinha? Eu me viro também. Vira o que é mais difícil? Lavar, ali a roupa, eu fazer acho comida? que é a parte da organização. Eu acho mais complicada, assim. Mas você sabe fazer, você parece uma pessoa bem organizada. Assim, com a alimentação é super tranquilo, eu faço a minha comidinha, consigo controlar para as coisas não estragarem, porque quando a gente mora sozinho, as coisas acabam, né, você acaba perdendo um pouco do controle do que você compra, do que você consome. Então, agora eu já estou conseguindo, assim, deixar tudo organizadinho, eu compro tudo de pouquinho, então é um mamão, 2 bananas, tudo bem controlado para não perder nada. E a organização que, às vezes, com a correria, né, do trabalho, da faculdade, a gente acaba deixando uma coisinha ou outra, mas também é uma vantagem de morar sozinho, né? Você poder organizar na sua hora, não tem ninguém que pegar no pé. Que bagunça! Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo sobre morar ou não sozinho. Não sai daí. Antes de declarar independência, o jovem deve planejar bem a decisão. Se não tiver ajuda dos pais, deve reservar quantias financeiras para pagar contas de aluguel, água, luz, telefone e internet. Morar sozinho exige organização, criatividade, determinação e muito trabalho. Jovens que saem de casa para viver em república devem ter mais responsabilidade, dividir tarefa entre os companheiros de quarto, discutir sobre as refeições do dia a dia e sobre as contas a pagar são dicas importantes na organização de uma república. O Antenado está de volta e o tema de hoje é morar sozinho. Bem, uma das características de quem mora sozinho é saber conciliar os gastos e as finanças. Como foi com vocês? Vocês já tinham um planejamento, já tinham aí um plano para começar a morar sozinho? Olha, logo que eu saí do pensionato foi exatamente quando eu consegui um emprego. Então, eu saí do pensionato e fui dividir com mais outras 2 meninas um apartamento, né? Então, a gente já procurou um apartamento que fosse dentro do valor que nós poderíamos pagar, as 3, porque as 3 estavam fazendo estágio, né? Então, a gente não recebia muito. E a gente conseguiu criar um esquema de dividir tudo mesmo, até a alimentação. Então, nós comprávamos tudo todas juntas, né? O nosso almoço, o jantar.
e preparávamos juntas também. Então, foi bom, porque daí trocamos receitas, coisas que eu sabia, outra não sabia. Foi legal também. Então, a gente conseguiu ficar no orçamento, dessa forma. E com você, Valmir? Eu acredito que a gente começa até a desenvolver essa técnica, entendeu? De economizar mais, né? Porque você sabe o quanto que você pode gastar ou não, né? A partir do momento que você mora só, você tem que ter essa disciplina, porque ninguém vai cobrir o que você faz, né? O que você gasta mais. Então, quando você, vai morar, né? Vai ter que ser independente, você acaba tendo essa disciplina, entendeu? De não, eu vou gastar só o que eu posso, eu vou determinar só isso aqui. Então, isso acaba desenvolvendo natural. Você disse que mora perto da sua mãe. Você recebe ajuda financeira dela? Não, pelo contrário, eu procuro ajudá-la, né? Acho que é a hora de eu ajudá-la, não ela mais, né? Já me ajuda demais, né? Eu ainda tenho que aprender essa parte. Você então recebe Pois é, eu ainda sofro um pouquinho, porque eu não... eu tento, mas eu não consigo. Eu gasto muito, entendeu? Eu gasto muito. Então, quando a coisa está bem apertando assim, aí eu procuro me controlar. Mas não vou dizer para você que é fácil, não é, mas é uma coisa ainda que eu estou aprendendo e desenvolvendo, porque é justamente o que ele falou. Você chega o dia de pagar aluguel, você olha para um lado e para o outro e fala, putz, está faltando R$5, o que eu faço? Entendeu? Então, você tem que se virar. Aí chega um momento que você vai dando prioridades. A minha prioridade hoje é o aluguel. Aluguel, água, luz, internet estando pago. Tô feliz. A despensa tá vazia? Vai almoçar na casa da mãe, bate na porta do amigo, vai para casa da madrinha, da tia. A gente é sozinho, entendeu? É diferente de uma família. Então, mas você acha que você pode... leva uma vida independente? Levo. Mesmo estando aí mesmo não tendo aprendido ajudar os pais. muito essa parte ainda. Mas eu levo, assim, quando eu comecei a morar sozinho no susto, eu ganhava o quê? R$430 de salário, pagava 250 de aluguel, pagava a prestação do computador, pagava água, luz e tudo mais. Então, eu conseguia, sobrevivia. Hoje, graças a Deus, eu estou muito melhor do que isso, entendeu? Já se passaram várias águas embaixo da ponte, então vários empregos, a gente vai evoluindo, né? Essa é a ideia. Mas eu sou um cara que eu não consigo muito guardar dinheiro, mas eu mantenho as minhas dívidas em dia, entendeu? Até porque é essencial para morar sozinho. Ah, tá. E você acha que você leva uma vida independente, Marina? Eu levo uma vida totalmente independente. Também já estou ajudando um pouco os meus pais também, minhas afilhadas, né? Assim, se eu posso proporcionar alguma coisa a eles também. Acho que agora também está na hora de inverter um pouquinho e ajudá-los, né? Eu acho que é a hora de gente retribuir, né? No mínimo isso. Tatiane, e quando os jovens moram com os pais até a fase da vida, a fase adulta da vida, eles continuam sendo dependentes dos pais? Bom, eu imagino que seria importante que não, né? Que não fosse dependente, né? Mas assim, a gente também, por outro lado, nós temos exemplos de jovens que deixam a casa dos pais, mas que ainda são dependentes, né? São sustentados, né? Ou então a todo momento precisam recorrer na participação dele de tomadas de decisões. Então, acho que a questão não é estar na casa dos pais ou não para se poder responder a respeito da dependência, né? Mas sim como é que é a relação da criança, do adulto, do jovem, né? Com o seu pai, com a sua mãe. Né, o quanto que os pais toleram, né, a individualidade e essa separação dos filhos para que eles possam tomar as suas decisões próprias, possam se lançar no mundo, né, buscando se inserir no mercado de trabalho, ou escolher o curso que deseja realizar, ou aquela pessoa com quem ele quer se relacionar, né, de um certo modo, eles sempre vão poder participar, né, como conselheiros, ou podendo discutir, né, com o filho a respeito de qual uma decisão que pode ser assertiva para a sua própria vida, em algum momento ajudar financeiramente ou não, né? Então, acho que essa relação, o modo como essa relação vai se estabelecer é que pode nos responder se existe ou não a dependência, né? A dependência ou a independência, independente do local em que o filho mora. E vocês que moram aí com os pais, ajudam nos gastos aí diários? Assim, como a doutora Tatiana estava falando, eu acho que existem vários tipos de dependência. Tem a independência financeira, tem a independência psicológica. Eu acho que o jovem, ele tem os pais que vão dar liberdade para isso.
Por exemplo, por enquanto eu estou estagiando, eu sou estudante, eu não tenho dependência financeira. Mas, assim, várias atitudes que meus pais vão tomar, muitas eles me consultam. Meus pais, minha irmã, e aí, Juliana, o que você acha? Você acha bacana? Ou seja, por enquanto, eu moro com eles e, assim, eu adoro morar com eles. Eles me dão esse espaço de tomada de decisão. Eu acho isso bacana. Já te dão a liberdade. Me né? dão a liberdade. Eu não tenho dependência financeira ainda para morar sozinha. Eu aceito isso, eu sei disso. Não adianta eu sair de casa com a mão na frente e outra atrás. Assim, a gente acaba aprendendo, sim. Mas a circunstância que eu vivo é uma coisa que não me prejudica, é uma coisa que eu aceito, que eu gosto. Mas vai ter um momento que eu vou falar, não, é minha hora, eu sinto isso, vai ter um momento. É a hora, eu vou morar sozinha. Mas, por enquanto, eu estou satisfeita. E você, Daniela? Mas eu acho que para alguns pais, a dependência, seja ela emocional, eu preciso da minha mãe para cozinhar para mim, é uma forma de manter o vínculo, né? Que mesmo eu sabendo, ele não mora debaixo do mesmo teto, eu tenho a dependência dele me dá um pouquinho de conforto, porque eu continuo, exatamente, eu continuo tendo o vínculo. É verdade. E eu acho que isso também é importante para os pais, né? E você, Christian, ajuda em casa? Como é essa rotina? Meus pais ajudam muito eu, nas coisas que precisa, conta, assim, essas coisas. Mas é bom, porque eles ensinam a gente a ter os tempos certinho. Tudo na sua hora tem o seu tempo. Então, eles falam, ó, cuidado, vê o que você vai fazer. Eles falam disso aí pra mim. Mas você acha que você vive uma vida mais limitada por estar ali dentro de casa? Não, eles dão a liberdade pra mim. E vocês também acham que vive uma vida mais limitada? Às vezes, questões de horário, tem que ter as regras. Questões de horário, quarto, bagunça do quarto, roupas, essas coisas básicas, louça. Isso sempre vai ter, né? Eles vão pressionar um pouco. Mas em questões de tomadas de decisão, eu acho que não. Eu tenho a minha liberdade emocional mesmo. Daniela? Eu acho que a liberdade você tem... liberdade e regras andam juntas. Você tem liberdade para algumas coisas e tem que ter regras até para você poder se policiar, né? Então, na verdade, eu acho que essas duas coisas elas vão estar sempre juntas. Tatiane, o jovem desta geração é mais independente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim por conta de todas as facilidades que a gente pode contar nos dias de hoje, né? Então, penso que a independência vem caminhando com a modernidade. E essa liberdade, ela está ligada à autonomia financeira? Então, a autonomia financeira é um dos fatores, dentre outros, que são importantes para somar essa autonomia, né? Acho que ela colocou muito bem, né? Então, a autonomia, né, no sentido emocional, né, no sentido cognitivo também, né, que significa a gente poder contar com uma flexibilidade, né? Eles comentaram também um pouquinho sobre estabelecer prioridades, organizar as finanças, né? Muitas vezes uma planilha vai ajudar com as entradas, com as saídas, né? Qual mês que eu posso me dar o luxo para fazer algo que eu não costumo fazer, né? Então vai requerer, né? Então não somente a financeira, mas a emocional para poder bancar algumas escolhas, né? E a cognitiva no sentido de se organizar, de ter sempre uma reflexão e uma avaliação daquilo que está sendo pensado e decidido, né? E além disso a gente nunca pode desconsiderar a supervisão dos pais, que pode continuar, ainda que se deixe a casa, né? Acho que os pais, eles sempre, assim, torcem, né? Para ver os filhos bem. E eles têm toda a experiência de aquele vínculo afetivo. Sempre estão por perto. Minha mãe até hoje, ela me liga quase toda noite para saber se eu já jantei, se eu já cheguei em casa. E vocês que, né, não moram sozinhos, têm planos de morar sozinhos? Você falou que você quer, né? Eu quero, sim. E você, Christian? Mais pra frente, tudo. Estudar primeiro, ter um emprego bom. Igual minha mãe fala, a gente não cria o filho pra gente, a gente cria o filho pro mundo. Então, tem que ter tudo certinho. Tá. E vocês voltariam a morar com os pais? Eu hoje me pergunto se eu conseguiria morar com alguém. Sabe, 8 anos depois eu paro e me pergunto, nossa, eu sou muito chato, eu sou muito cri-cri, eu gosto das minhas coisas do meu jeito, do meu modo. É tanto que eu costumo falar para os meus amigos, que me chamam de chato às vezes, que quando eu chego na faculdade, eu abro minha porta, sei lá, eu tô no meu mundo, sabe?
Ali sou eu, o rei sou eu, entendeu? Então é difícil você imaginar morar com alguém, dividir despesas, dividir o ambiente, dividir as regras, que não é só mais você que define, ou principalmente voltar a morar com os pais. E no primeiro conflito você vai lembrar de quando você morava só, né? Então você não voltaria. Eu acredito que não, né? Desde a possibilidade que eu possa morar só, eu vou desenvolvendo isso, vou morando só, né? Marina, você voltaria? Com os meus pais, não, realmente acho que não daria. Na verdade, a nossa relação melhorou muito depois que eu saí de casa, né? Ficamos mais próximos do que éramos quando estávamos juntos. No meu caso também. Então, a minha relação com meu irmão, com os meus pais, ficou muito melhor. As brigas diminuem também, né? Porque é distante, né? É justamente a fase em que a gente foi morar sozinho, é uma fase turbulenta, né? A fase de novas coisas, tal. Aquela fase que os pais querem dizer, gente, não é assim. E a gente não tá nem aí para isso, a gente quer fazer. Então, eu ir morar sozinho nessa época foi bom, porque muita coisa que eu quebrava a cara, eu corria para quem? Para minha mãe. E aí ela não me dava sermão, ela só falava, eu avisei. Entendeu? Então isso a gente foi criando uma relação mais forte, tanto que hoje eu não entro muito em contato com ela para pedir opiniões quando eu vou fazer alguma coisa, mas ela está sempre a par do que está acontecendo comigo. Entendeu? A gente se conversa mais, até porque hoje para mim é gostoso ir lá visitar ela. Passar um dia com ela, igual hoje eu almocei com ela, entendeu? É legal. Até porque quando começa a brigar, cada um vai pro seu canto. Eu vou pra minha casa, ela fica na dela. Separado, Exato. Né? Menos conflito. É muito bom. A relação melhora muito. É mais um vínculo de amizade, não de mãe e exatamente. filho. Porque não tem mais aquela coisa da mãe manda em você. Não, a mãe passa a ser uma conselheira. Porque ela não tá ali no seu dia a dia, entendeu? A minha mãe me ajuda financeiramente se eu precisar. Mas ela não tá ali todo dia 30 para pagar meu aluguel. Ela tá ali para te apoiar. Ela tá ali para me apoiar. Da rotina também, né? Porque a rotina também né, atrapalha demais, né? Tá dia a dia, todos os dias. Quero agradecer, Tatiane, obrigada pela presença, por aceitar o nosso convite. Foi um prazer tê-la aqui. Foi um prazer estar com vocês aqui também. E os alunos aqui da São Judas, obrigada pela presença. E se vocês de casa querem dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook ou mande um e-mail. A gente fica por aqui até o próximo programa.